1.270 bilhões de reais. Essa é a soma de todas as taxas, contribuições e impostos cobrados no Brasil em 2010. Muito? Pouco? Suficiente? Para as 3 perguntas, uma resposta comum: esse dinheiro é mal gasto. Um assunto para tributaristas, para economistas ou para quem paga os impostos? Bora, Vazinha. Ela tá com vergonha. Essa é Dona Maria, 7 filhos. Trabalha numa cooperativa. Recebe pouco mais de R$300 por mês. Pelos filhos que estudam, Dona Maria recebe mais R$134 do Bolsa Família. O marido está desempregado e, pior, está doente. Dona Maria paga todos os impostos em dia. E, por incrível que pareça, ela é uma das que mais paga. Eu trabalhei 8 dias e meio, você está dizendo agora, 8 dias e meio. Ganhei, sabe quanto? R$190. Porque foi mais material, né? Porque depende do material. Aí eu ganhei o quê? R$190. Aí eu fui, só recebi, aí Deus só deu para as contas. Eu pago R$21 de luz, porque eu sou cadastrado por a baixa renda do negócio da energia. Eu pago R$16, R$17 de água. Aí veio o gás também, que eu troco, R$43 do gás. Aí tudo Aí fica pesado, né, pra mim. Ela acabou de pagar a fatura do cartão de crédito. Tem um saldo de R$200 para os próximos 15 dias. Ai, não é que o povo vai parar desse jeito, meu Deus. Dona Maria olha bem os preços dos produtos antes de colocar no carrinho. R$5. O que Dona Maria não vê é que pelas contas e compras do mês, ela paga 30% do que recebe em impostos, os mesmos R$134 que recebe do Bolsa Família. 126,10. Porque se passar do limite, aí... Isso mesmo. Proporcionalmente, Dona Maria paga mais impostos do que os ricos. Tão exótico quanto a palavra usada para definir essa distorção. Regressividade. Em todo o mundo civilizado, a cobrança de imposto é progressiva. Quanto maior a renda do cidadão, mais ele paga. Mas nem sempre foi assim. Na realidade, a história dos impostos começa há milhares de anos, como um tributo propriamente dito. Certo dia, um camponês resolveu, por conta própria, oferecer aos deuses uma ovelha de seu rebanho em reconhecimento à boa colheita e, é claro, à espera de anos melhores. Até aí, tudo bem. A história começa a complicar quando os donos das terras e das armas passam a impor a cobrança aos camponeses, como um imposto propriamente dito. E olha a origem da regressividade aí. Os escribas cobravam pesados impostos em nome dos faraós. O dinheiro arrecadado ia para as grandes obras. E olha que o custo da mão de obra para construir as pirâmides era zero. Os gregos criaram o Estado e organizaram a cobrança. Tinha imposto sobre venda de escravos, sobre mercadorias importadas, tributum para os romanos, que significava repartir entre as tribos, mas os romanos queriam mais, construir e conquistar territórios. A cada vitória se apoderavam de toda a riqueza e de mais escravos. Queda do Império Romano, Idade das Trevas, tempo de incertezas e de reconstrução. Não havia mais Estado. Senhores feudais cobravam dos seus servos a melhor e maior parte da colheita em troca de segurança. Sobrava o mínimo para a sobrevivência. Assim começa a história da cobrança dos impostos, com os mais pobres e os miseráveis pagando a conta dos mais ricos. Os ingleses foram os primeiros a limitar os abusos da nobreza. Obrigaram João Sem Terra a assinar a Carta Magna que limitava a criação de impostos.
Ele cobrava 2 vezes para custear 2 exércitos. O do irmão, o rei Ricardo Coração de Leão, e outro, que estava armando para derrubar o irmão quando voltasse das cruzadas. Nesse tempo, o lendário Robin Hood tentava instituir a progressividade. Tirava dos mais ricos para dar aos mais pobres. A Revolução Francesa também deu um basta aos excessos dos reis Luíses. Um deles, Luís XIV, chegou a declarar que o Estado era ele. L'État, c'est moi! E quem sustentava o Estado? Os burgueses e os trabalhadores. Os nobres só gastavam. Cabeças rolaram. Nasceu a República. E com ela a Declaração dos Direitos Inalienáveis do Homem. Uma das primeiras medidas adotadas pela República foi acabar com o imposto sobre os alimentos. A derrama marcou a nossa história. Assim era chamado o dia em que os donos das minas tinham de pagar a cota anual de ouro estabelecida por Dona Maria, a louca. Os inconfidentes bem que tentaram nos libertar, mas a colônia ainda não estava preparada para acabar com a insanidade. Tiradentes foi enforcado e teve a cabeça exposta para servir de exemplo. Aliás, não foi por acaso que ao longo da nossa história, as principais revoluções e revoltas se deram contra as monarquias. Foi assim na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, e sempre pelo mesmo motivo: cobrança excessiva de impostos e para uso de uma minoria. Até o dia em que essas sociedades resolveram limitar, por meio de leis, o apetite voraz dos reis e rainhas. Direitos e deveres garantidos pelas constituições, as leis máximas de todos os países. Para garanti-los, impostos cobrados de todos em benefício de todos. De todos? A gente acaba perguntando aonde está indo esse dinheiro? Por que não está sendo bem aplicado na infraestrutura, na educação, na saúde? Eu quero contribuir, mas eu quero a contrapartida. Pagar imposto tem que pagar, é uma coisa que todos nós usamos a cidade, a iluminação, o hospital, todos nós usamos, então não tem outra forma. Mas que pelo menos a gente tem a sensação mesmo de que realmente está valendo a pena. A gente nunca calculou não, mas eu creio que a gente paga uns 20% do nosso salário a 30%, né? Só de imposto. Nunca cheguei a somar, não. Não estou vendo muita coisa em troca também do que eu pago, não. Cada país escolhe o que cobrar e quais serviços oferecer à sociedade. Quanto maior a presença do Estado, mais impostos ele cobra dos cidadãos e das empresas. Existe um termômetro para medir a carga tributária de cada um deles. Uma continha simples, mas difícil de calcular. É só dividir o quanto se paga de imposto, taxas e contribuições por tudo que é produzido por empresas e trabalhadores. No Brasil, a carga tributária é de aproximadamente 34%. Na Argentina, de 29%. No Chile, 21%. No México, 20%. Nos Estados Unidos, 28%. Na Inglaterra, a carga tributária é de 41%. Na França, 50%. Na Alemanha, 44%. Na Finlândia, 53%. Na Rússia, 24%. Na Índia, 12%. Na China, a carga tributária é de 21%. Afinal, o que isso significa? Carga tributária, de um modo geral, ela é importante e, digamos, crescente quando uma sociedade espera de um governo um determinado número de serviços. Então, uma sociedade brasileira espera que o governo brasileiro forneça basicamente serviços públicos para a população como um todo, e que os serviços sejam mantidos e gerenciados pelo Estado. Em outras sociedades, você pode fazer escolhas diferentes, escolher que são as empresas ou as famílias que vão bancar isso. Eu acho que precisamos buscar um equilíbrio, nem o subfinanciamento do Estado no México, nem uma estrutura como o Brasil criou, em que você tem uma propensão para gastar mais e não para gastar melhor. As políticas públicas, de um modo geral, foram estabelecidas como políticas para pobres.
Quando nós estabelecemos políticas para pobres, acabamos tendo pobres políticas. Então, quer dizer, sem querer brincar muito assim em cima do assunto, mas esse é um fato, por exemplo, o que diferencia o nosso país para países onde o serviço público é muito reconhecido, onde o serviço público é bem quisto, é que nesses países a meta é atingir e atender bem as classes médias. A classe média brasileira, sobre ela recai um ônus muito elevado, porque ela tem que pagar em tese pelos que não pagam, né? E ao final há um ônus muito elevado. A Constituição de 88 tem um papel decisivo e explica por que a carga tributária cresceu nas últimas décadas. Saúde e educação passaram a ser dever do Estado e direito de todos. Trabalhadores do setor rural passaram a ter direito à aposentadoria, além de outros benefícios a pessoas e empresas. O Brasil ainda tem um grave problema de informalidade na economia. Então, os setores formais são cada vez mais penalizados. Isso, na medida em que você tributa mais os setores formais, você mais estimula a informalidade, ou seja, o ganho de quem se arrisca em informalidade é maior. Eu pago os meus R$ 57,10 para o Simples Nacional, porque eu, como empreendedor individual, eu posso andar com a minha mercadoria dentro do carro, posso transitar com a minha mercadoria onde eu quiser. O benefício que eu tenho é de poder me aposentar, de se engravidar, ter os recursos, além de poder participar em feiras, comprar de grandes fornecedores. Quando eu era informal, tinha aquele medo de estar andando com mercadoria dentro do carro e alguém da Receita passar e ver você com aquele tanto de mercadoria sem nota fiscal. Então, é bom se formalizar por isso, porque te abre as portas para você poder estar crescendo e se movimentando junto à cadeia empresarial. Talvez se diminuísse a carga tributária um pouco, conseguiria ter menos evasão, aí no caso, ou seja, menos sonegação, né? E eu acho que acabaria no final arrecadando-se muito mais. Como houve agora há pouco tempo mesmo a redução de IPI na linha automotiva aí no caso, que é o que eu trabalho hoje, gerou mais emprego, né? Fez um diferencial gigante. Então, se diminuir essa carga tributária, com certeza vai alavancar muito mais o processo de venda, de trabalho em questão, né, no caso. Automaticamente, o que vai acontecer? Vai aumentar a arrecadação. Você pode arrecadar mais na medida em que você possa ter um modelo que estimule o crescimento econômico. Ou seja, você extrai mais não pela carga, mas você extrai mais pelo crescimento da economia. De repente, uma taxa de 50%, se você vai ter tudo de graça em sua casa, já não é uma taxa alta. O importante é saber quanto paga e quanto você recebe. Eu acho que para o estágio do Brasil, nós deveríamos ter algo em torno de 25% sobre o PIB, o que daria ao Brasil uma condição de crescer a uma taxa mais alta e, ao mesmo tempo, garantir o financiamento das atividades essenciais, desde que o Brasil pudesse também ter um padrão de gestão de melhor qualidade no setor público. Por isso é difícil comparar a carga tributária dos países. O número em si não quer dizer muita coisa. O mais importante é observar o que cada país faz com o dinheiro arrecadado dos cidadãos e empresas. A China, por exemplo, tem uma carga tributária considerada baixa, mas o sistema de saúde não é capaz de atender a todos os chineses. A maioria da população não tem previdência pública, o acesso às universidades públicas também não é para todos. Muitos têm de pagar. As pessoas poupam para investir e garantir o futuro. Já a Finlândia tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. O acesso à saúde, educação e previdência é público e de alta qualidade. A China